Olá, alunos! Nós vamos então iniciar a nossa primeira aula interativa, na verdade, terceira, né? Sobre auditoria. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o panorama histórico da auditoria nos serviços, focando inicialmente a auditoria contábil e administrativa, que tem como objetivo o quê? Detectar fraudes. Lembra disso? As características principais da auditoria: fiscalização, policiamento, trabalhos descontinuizados, a questão de validar e verificar a pouca efetividade de um trabalho. E a auditoria, ela foca e tem como objetivo uma maior abrangência de cobrir fatos que não foram observados, fatos que não foram vislumbrados, que não foram devidamente detectados. O que motiva essa auditoria? É a questão da busca pelos resultados, quando essa busca não é efetivamente encontrada. Nesta aula de hoje, eu quero focar muito sobre o perfil do auditor. Vem do latim, é auditore. O que é o auditor? É aquele que ouve, é o ouvidor, é aquele que tem a capacidade de examinar as contas, de confrontar os procedimentos e de conceitualizar todos os fatos, todas as ocorrências. E, obviamente, aí falando sobre perfil, é preciso de que esse auditor, ele necessita ser realmente alguém com um perfil muito diretivo, que tenha muita competência. A auditoria pode ser uma avaliação independente, o que nós chamamos aí de auditoria externa, certo? Ou auditoria interna, conforme em sala de aula nós já validamos, ou um terceiro escopo governamental, quando assim for solicitado. Mas voltando a falar aí sobre o perfil do auditor, vocês se lembram? O que esse auditor precisa ter? Formação profissional adequada, conhecimento específico, técnico e científico, ponderação nas suas atitudes, facilidade no interrelacionamento pessoal. Ele tem que ter uma habilidade para trabalhar em network, na internet, entender muito de indicadores, ter a capacidade de conhecimentos administrativos e financeiros, obviamente, além da formação técnica. Ele precisa ter independência, soberania, objetividade, imparcialidade. Ele precisa ser um profissional altamente atualizado com o mercado do negócio e principalmente de negócio no qual ele está inserido, lembra disso? Ele precisa agir com cautela, com zelo. Ele precisa passar confiabilidade. E, acima de tudo, ser muito detalhista e observador. Cada auditor representa a imagem da organização auditada e está ligado à importância dos seus atos e suas atitudes, e até mesmo a aparência dela. Por isso, ele precisa conhecer detalhadamente esta organização. Sobre as técnicas que são adotadas na auditoria durante o processo, nós podemos exemplificar algumas, como a melhor técnica de auditoria. Qual é, na sua opinião, a melhor técnica de auditoria, além de toda a juntada documental? Proibidade. Você sabe o que significa proibidade? É a questão de agir com coerência, é a questão de agir de forma imparcial, de forma correta, de forma no momento em que ocorre a diferenciação. Ter a capacidade de identificar as conformidades e as não conformidades. E, acima de tudo, ter a perspicácia em sugerir alterações. Ter um perfil de inspeção, saber inspecionar, saber detectar aonde existem as probabilidades de erros. Fazer uma verificação de anamnese. Você sabe o que significa anamnese na auditoria?
é aquele padrão aonde você vai fazer a juntada documental. Por exemplo, eu tenho um fluxo de caixa e eu vou verificar se esse fluxo de caixa do dia 5 de março está correto. O que é essa anamnese? Eu vou verificar documento por documento de entrada, documento por documento de saída e vou conferir na minha calculadora. Isso mesmo, em meio físico. Eu não vou confiar só no sistema. Eu não vou confiar só nas informações que o sistema está me dando. E conceitualmente, existe aí uma mudança que se é possível durante os procedimentos de auditoria. Por exemplo, trabalhos pontuais, eles se tornam trabalhos profissionais, capacitados, mediante o levantamento das mudanças que têm que ser estabelecidas. Profissionais desinteressados acabam se envolvendo e tendo aí uma maior abrangência de atuação, pois eles são convidados a fazer parte de tais procedimentos. Quando existe pouca efetividade em uma informação ou em um dado, costuma-se defrontar com uma interatividade melhor, com uma informação melhor. Alguma atividade que tem descrédito, ela acaba sendo uma atividade reforçada, uma atividade que passa a ter interesse. Na fiscalização e no policiamento que é feito durante a auditoria, é possível se mobilizar e se construir uma qualidade melhor no ato de se fazer. Na detecção de fraudes, A detecção de fraudes é um ponto aí muito importante, porque ela só é possível a partir de uma evidência científica. Por consequência, esse auditor, ele necessita obrigatoriamente ter um grande conhecimento, seja dos procedimentos administrativos, seja de todos os procedimentos financeiros ou contábeis da empresa. Para isso, ele precisa ser, sim, um contador com conhecimento prático e científico, que vai desde entender de uma simples análise e demonstração contábil até todo o procedimento fiscal e tributário. Este contador, ele precisa entender e muito da legislação tributária, do estado em que a empresa está inserida, tanto a legislação estadual, no nosso caso distrital, quanto federal, e até mesmo compreender quais são os meandros das possíveis negociações, caso ocorram necessidades de tais negociações em função de algum atraso de retenção ou de pagamento de impostos. Veja bem que esse auditor, ele além de ter um perfil de probidade, ele além de ter um perfil diretivo, um perfil de correção, ele também precisa ter conhecimento das normas brasileiras de contabilidade, do Código Civil Brasileiro, que concerne a legislação tributária, dos seus direitos e dos seus deveres, e, acima de tudo, atuar com uma postura extremamente ética e correta. A observância do Código de Ética Profissional do Auditor é indispensável. O conhecimento dos preceitos legais, idem. A percepção da aplicabilidade dos conceitos contábeis e das normas contábeis são indispensáveis, assim como o comprometimento deste profissional quanto ao cumprimento de prazos e regras pré-estabelecidas ainda no projeto de auditoria, ainda na proposta de auditoria. É óbvio que esse auditor, para que ele possa conseguir as informações coerentes e eu diria que verdadeiras, ele precisa ter um comportamento amistoso e amigável com a equipe. Ele obrigatoriamente tem que trabalhar sobre alto sigilo. Ele tem que exercer a sua função com total discrição, sem de forma alguma tecer comentário algum. E ele não pode, de forma nenhuma, interferir direta ou indiretamente no interrelacionamento da equipe de trabalho. Ou seja,
ele está presente na empresa, ele está executando esse trabalho de auditoria, mas ele não pode, não deve, de forma nenhuma, interferir nos procedimentos, no andamento do trabalho dessa equipe na empresa. Ok, aluno? Outros pontos a serem observados. Ele não pode ter nenhum tipo de comprometimento com essa equipe, nem endossar qualquer pequenos esquecimentos ou desvios, com desculpas para posterior acerto. Ele tem que agir pontual, atuar com imparcialidade na análise de todos os procedimentos a serem adotados. Por isso, ele precisa estudar muito bem a empresa, os cernes da empresa. Ele precisa ter um conhecimento profundo do mercado econômico da empresa e do negócio que a empresa atua, dos objetivos comerciais, dos objetivos de marketing e da saúde financeira dessa empresa. Observe que o auditor ele deve apoiar-se em fatos e evidências tácitas que permitam a ele um convencimento razoável da realidade da empresa. A contabilidade ela se apoia em documentação, ok? E o auditor em fatos que tenham racionalidade, ou seja, fatos que sejam tácitos, fatos que sejam facilmente comprovados, fatos que tenham aí segurança de comprovação documental ou testemunhal, conforme o caso. Ele tem que participar sempre, quando for convocado, das reuniões que se fizerem necessárias a sua participação e manter sempre o perfil de confiabilidade, tanto para com os auditados quanto para a diretoria da empresa. Ok? Observe que o auditor faz parte dos processos externos, quando a auditoria externa, para validar a administração. Então, ele não é um crítico por crítico, ele não vai até a empresa simplesmente com o objetivo de detectar fraudes, detectar erros e apontar certo e errado. Ele vai à empresa com o objetivo ímpar de validar procedimentos, de sugerir propostas, de sugerir novos caminhos a serem caminhados para o quê? Para se atingir o sucesso. Ele vai sim apontar possíveis desvios, apontar possíveis incoerências, apontar possíveis atividades errôneas, é a obrigação dele. Por exemplo, numa análise e demonstração contábil, é obrigado a ele verificar se os dados lançados, se o balancete está correto, se houve aí um equilíbrio desse balanço patrimonial da empresa, se a receita da empresa suporta a efetividade e a funcionalidade futura desta empresa no mercado em que ela está inserida, observando aí até o planejamento tributário futuro. É claro, cabe também ao auditor o planejamento tributário futuro. O auditor que atua com a auditoria contábil tributária, ele tem que ser exímio planejador, ele tem que ter a completa efetividade, e domínio do planejamento estratégico tributário. É praticamente uma exigência da sua atuação. É praticamente algo que ele obrigatoriamente tem que pôr em ação. Todo auditor deve ter capacidade para enfrentar situações novas, né? O que nós chamamos de sinistralidades. Você sabe o que é isso? Você tem todo um planejamento de fazer algo. Vamos dar um exemplo prático aqui? Vamos supor que você tem todo um planejamento de condutiva de trânsito da sua casa até o seu trabalho, seja através de um transporte público ou do seu carro. Vamos colocar um ônibus. Você todos os dias vai para esse ponto de ônibus e aguarda o seu ônibus aí por volta das 7 da manhã. E de repente você toma este ônibus, paga a sua passagem e o ônibus dá um defeito. O que acontece nesse momento? O seu fim, a sua finalidade, ela vai sofrer sim um desvio, não vai? Porque se o teu trajeto é de 1 hora e você chegaria ao fim desse trajeto às 8 horas da manhã,
Por consequência, você vai chegar bem mais tarde. Qual seria o seu plano B? Você, então, iria ligar, né? Utilizaria talvez o seu mobile, o seu celular, para alertar a sua chefia do seu atraso. Para alertar a sua chefia que, em função de um problema de transporte, você não vai poder cumprir o horário. E, por consequência, você também já vai se precaver que não vai conseguir sair às 18 horas, porque aquele horário mais tardio que vai fazer com que você chegue ao trabalho, você vai ter que compensar. Nós chamamos isso de efetividade de ação. E na auditoria, nós chamamos de sinistralidade. O auditor, então, mantém sempre 3 planos. O plano de execução normal, se nada der errado. O plano B, né? Que são alternativas que ele já projeta, que ele planeja e lança nesse planejamento. E o plano C, que é uma sinistralidade total, que vai ter que eventualmente solicitar à empresa um reenquadramento de tempo, um reenquadramento de atividades, até de ferramentas, de instrumentos ou até de recursos humanos. Ok, aluno? Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre características de auditoria e perfil do auditor. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Reveja o material didático que está hospedado em nosso site, ok? E não se esqueça, eu estou postando 2 atividades discursivas para serem respondidas tanto com base nesses vídeos como com base nos slides e ainda nos 2 livros que estão publicados em PDF. Muito obrigada.